Capítulo 133 Treinamentos distintos. Após juramentos e algumas ameaças, Zhao Tian e Shui Wu finalmente chegaram a um ponto onde as perguntas acabaram e a confiança começaria a ser testada. Você precisa recomeçar o seu cultivo e recuperar o tempo perdido. Futuramente, eu te auxiliarei com algumas medicinas, mas por enquanto você precisa estabelecer algumas fundações que te ajudem a absorvê-las. Zhao Tian falou para Shui Wu. Grrrrrrrrrrr. Shui Wu concordou, porém, a barriga dele deu um alto ronco, indicando que ele estava faminto demais para começar naquele momento. Após escutar aquele ronco, Zhao Tian sorriu e se lembrou de Gold, antes de falar, se você está com fome, encontre a sua própria comida. As palavras de Zhao Tian foram duras para alguém que estava faminto, porém, Shui Wu viu nelas uma espécie de desafio que deveria ser superado. Rapidamente, Shui Wu se levantou, caminhou até as árvores e procurou pelo galho mais reto e resistente que ele pudesse encontrar. Shui Wu não tinha nenhuma condição de matar uma besta demoníaca. Para sobreviver naquele oásis, a fonte mais segura de comida existente eram os peixes do lago. Contudo, ele não tinha nenhuma linha e anzol consigo, por isso, ele resolveu fazer uma lança e tentar pescar alguma coisa com ela. Após encontrar um galho que não era perfeito, mas era o melhor que ele podia encontrar, Shui Wu partiu na busca de mais uma coisa necessária para executar o seu plano. Como não possuía nenhuma lâmina consigo e obviamente Zhao Tian não lhe emprestaria a sua arma, Shui Wu procurou por uma pedra afiada que pudesse ser usada como lâmina para afiar a lança. Zhao Tian foi para a cabana que ele tinha construído no oásis, acendeu uma fogueira e começou a assar um grande pedaço de carne enquanto assistia Shui Wu se esforçando. Shui Wu estava tentando fazer tudo o mais rápido que podia, porém, quando a carne de Zhao Tian começou a assar e o cheiro se espalhou até chegar no nariz dele, Shui Wu começou a salivar e se atrapalhar devido à sua fome. Viado! Precisa piorar as coisas ainda mais. Shui Wu xingou Zhao Tian internamente enquanto finalmente encontrava a pedra ideal. Enquanto Shui Wu se sentava em uma sombra, começava a afiar a ponta da lança e salivava sem parar, Zhao Tian deu um sorriso de canto e gritou enquanto se deitava em uma rede feita de algumas folhas das árvores. Vê se não demora. Você ainda tem que construir uma casa para morar. Imediatamente, Shui Wu olhou de canto para Zhao Tian e parou de afiar a sua lança enquanto pensava, que filho da puta! Ali tem espaço suficiente para nós dois. Shui Wu sabia que ele deveria agir sozinho e buscar um meio de sobreviver. Contudo, as provocações de Zhao Tian estavam apenas piorando as coisas e deixando-o a ponto de enlouquecer. Shui Wu estava certo de que se ele estivesse ali sozinho, as coisas seriam bem mais fáceis. Enquanto Zhao Tian se divertia provocando Shui Wu, ele se sentia como se fosse uma réplica do Gold e aquela era uma sensação incrivelmente boa. Porém, para o lamento dele, a voz do único e verdadeiro Gold gritou na sua cabeça, antes de jogá-lo para fora da rede: levanta, peste! Você acha que está em uma colônia de férias? Você também vai treinar? Bang! Zhao Tian caiu de cabeça no chão e tentou argumentar: ai! Espera! Eu já vou! Vai logo, desgrama! Gold xingou enquanto usava um pouco da sua energia para jogar Zhao Tian para fora da cabana e destruí-la. Bang! 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 Zhao Tian foi arremessado e quicou 3 vezes até finalmente parar. Enquanto ele quicava, a cabana desmoronou por completo. Crack! Bang! Crack! Crack! Bang! Toda a madeira foi destruída, resultando no colapso da cabana. Longe dali, Shui Wu não entendeu nada do que tinha acontecido, porém, ele não pôde evitar de abrir um sorriso satisfeito e se sentir vingado. Assim que terminou de rolar e viu a sua cabana toda destruída, Zhao Tian gritou na sua mente: por que você fez isso? Era só pedir que eu saia de lá. Não precisava destruir a cabana. Moleque!
Desde quando eu tenho que te pedir alguma coisa? Pare de me fazer raiva e vá treinar. Peste dos infernos. Gold xingou novamente. Assim que Gold terminou de falar, Zhao Tian percebeu o sorriso no rosto de Shuyu e imediatamente apontou para ele e gritou: pode tirar esse sorrisinho da cara. Eu vou construir um barraco maior e você não vai entrar nele. Shuyu parou de sorrir, antes de virar o rosto e soltar outro sorriso escondido de Zhao Tian. Depois de gritar com Shuyu, Zhao Tian bateu a poeira das suas roupas, se sentou no chão e começou a cultivar. Zhao Tian tinha um nível de concentração altíssimo, por causa disso, antes que Shuyu fosse capaz de terminar a sua lança, Zhao Tian já tinha alcançado o seu ponto máximo de meditação e estava cultivando a todo vapor. Quando finalmente terminou de afiar a lança, Shuyu não pôde deixar de olhar para Zhao Tian e se espantar com o que ele estava vendo. Isso! Como ele consegue cultivar em um ritmo tão acelerado? E o que é essa energia estranha que está abastecendo o seu corpo? Shuyu murmurou atônito enquanto usava os seus novos olhos para ver que Zhao Tian estava absorvendo uma grande quantidade de uma energia espiritual muito diferente da que Shuyu conhecia. Shuyu manteve o seu olhar em Zhao Tian, mas rapidamente, aquele olhar atônito se transformou em um olhar admirado. Shuyu observou a calma e a concentração de Zhao Tian e tentou aprender alguma coisa durante essa breve observação. Depois de olhar para Zhao Tian por algum tempo, Shuyu balançou a cabeça, se levantou, amarrou um cipó no cabo da lança e caminhou até o lago a fim de começar a sua pescaria. No lago, haviam muitos peixes e a água cristalina facilitava muito a visualização deles. Shuyu focou os seus olhos em uma grande carpa que estava nadando a uma distância favorável para um arremesso. Eu estou com fome e você vai encher a minha barriga. Shuyu murmurou enquanto acompanhava a carpa com os olhos, media a força do arremesso, calculava a distância e a trajetória da carpa, e levava em conta a refração que a luz sofria na água. Svis. Após fazer todos os cálculos necessários, Shuyu atirou a lança que perfurou a água e disparou na direção da carpa. Os lábios de Shuyu se alargaram e um sorriso começou a aparecer no seu rosto. Contudo, antes que ele ficasse contente, a lança não atingiu a carpa que imediatamente nadou para longe. Droga! Shuyu xingou frustrado, antes de começar a puxar a lança para fora do lago através do cipó. Shuyu teve que esperar até que os peixes se acalmassem novamente e retornassem para um local favorável a um arremesso. Demorou alguns minutos, mas finalmente esse momento chegou. Svis. Novamente, após fazer todos os cálculos e levar em consideração alguns outros fatores que prejudicaram o primeiro arremesso, Shuyu fez um novo lançamento. Merda! Novamente, Shuyu xingou, pois o segundo arremesso também foi um fracasso. Peixe maldito, morra! Svis. Após esperar mais algum tempo, Shuyu fez outro arremesso, porém, dessa vez ele xingou antes de fazê-lo, demonstrando toda a sua frustração e raiva. Novamente, Shuyu errou o alvo. Ele estava quase chegando ao ponto de desistir e assumir que não conseguia pescar. Contudo, no seu quarto arremesso, ele conseguiu pegar alguma coisa. Não foi o resultado que ele planejava ou o peixe que ele tinha mirado, mas ele conseguiu pegar um. Shuyu puxou a lança ansiosamente e quando ele viu o que tinha na ponta, ele abriu um largo sorriso, antes de comemorar. Eu peguei! Eu peguei! Peixes ordinários! Eu vou pegar todos vocês! Shuyu comemorava enquanto chacoalhava um peixe que mal enchia a palma da sua mão. Faminto, Shuyu não fez nenhuma cerimônia antes de simplesmente jogar o peixe na boca e mastigá-lo inteiro, cru, com escamas e tudo. Após mastigar aquele peixe minúsculo, Shuyu voltou à sua pescaria. Depois de vários arremessos, ele finalmente conseguiu pegar um peixe capaz de satisfazer a sua fome. Após comer o peixe cru, Shuyu não estava mais sendo perturbado pela fome e finalmente se sentou para cultivar.
Ele teria que reestabelecer todas as suas bases de cultivo, mas como ele já tinha feito isso inúmeras vezes, ele sabia exatamente como e por onde começar. Também, aquilo se tornou uma espécie de memória motora, que era feita de forma automática. Dentro do seu próprio corpo e mente, Shuyu começou a investigar os mistérios de si mesmo enquanto estabelecia as suas fundações. A coisa mais perturbante que ele podia sentir, era aquele fogo que queimava dentro dele. Dessa forma, foi exatamente ali que ele começou a sua investigação. Shuyu viu um mar de chamas dentro do seu domínio espiritual. As chamas eram vermelhas e queimavam furiosamente. Enquanto ele se aproximava das chamas, sentia o calor aumentar. Mas ao invés de tocá-lo, as chamas começaram a rodeá-lo como se reconhecessem o seu mestre. Shuyu percebeu a reação das chamas e resolveu se atirar no meio delas. As chamas se abriram e engoliram Shuyu, que ficou no meio delas sem que nenhuma delas o tocasse. No local onde era o centro das chamas, Shuyu viu algumas inscrições vermelhas brilhando que diziam: Inferno Ardente. Shuyu titubeou, mas se aquilo estava dentro do seu próprio corpo, ele tinha a obrigação de saber o que era. Dessa forma, ele reuniu um pouco de coragem e tocou nas inscrições. Assim que Shuyu tocou nas inscrições, uma luz vermelha tomou conta todo o domínio espiritual de Shuyu e as chamas começaram a dançar furiosamente. Depois que as chamas aumentaram, Shuyu sentiu que uma técnica estava sendo gravada na sua mente e o fogo estava se espalhando e começando a correr pelo seu corpo. Imediatamente, o processo estabelecer as fundações de Shuyu se tornou ainda mais fácil. Para falar a verdade, era como se o próprio fogo que corria no corpo de Shuyu estivesse fazendo o trabalho sozinho. Em volta de Shuyu, no local onde ele tinha se sentado, um círculo de chamas rodeou o seu corpo e começou a queimar até mesmo o solo. Enquanto Shuyu fazia aquela descoberta e estabelecia as suas fundações, Zhao Tian estava pronto para fazer um avanço de nível. A energia espiritual do universo purificou as veias espirituais e os meridianos de Zhao Tian, que brilharam enquanto se tornavam cada vez mais grossos e espessos. A expressão dele se manteve calma enquanto ele circulava toda a energia e rompia o gargalo. Finalmente, as veias de Zhao Tian incharão e desincharão. A pele dele ficou mais suave e resistente e os seus sentidos ficaram mais aguçados. Tudo isso culminou em um avanço de nível. O avanço para o 2 graus nível do reino da alma. Foi um sucesso. Revigorado, Zhao Tian abriu os olhos como se tivesse renascido para o mundo. Os avanços de níveis e reinos causavam esse tipo de sensação nele. Após respirar fundo e ver que os limites do seu corpo tinham aumentado, Zhao Tian olhou para Shuyu, que estava cercado pelas chamas. Mas... que porra é essa? Zhao Tian murmurou enquanto assistia Shuyu sendo engolido pelas chamas. Moleque! Esqueça ele e continue o seu treinamento. A voz de Gold soou na cabeça de Zhao Tian, mas dessa vez ele parecia estar um pouco mais calmo. Para que não houvesse a possibilidade de Gold retornar ao seu mau humor apresentado anteriormente, Zhao Tian seguiu as ordens dele sem questionamentos e apenas pensou: será que ele está calmo? Rapidamente, Zhao Tian acordou Gabriel e equipou-o, antes de começar a treinar com a armadura e testar os seus novos limites. Para que Shuyu não o atrapalhasse ou fosse pego por alguma energia residual indesejada, Zhao Tian saiu do oásis e começou a treinar no deserto. Gradualmente, o domínio de Zhao Tian sobre o relâmpago estava aumentando e controlar o relâmpago azul já não era uma tarefa tão árdua quanto antes. Os golpes com a espada de Gabriel, que carregavam um grande poder e uma enorme concentração de energia, estavam sendo executados com pouco esforço, mas atingiam um nível de destruição muito maior. Agora,
A fim de criar novos métodos de ataque e de testar o seu controle sobre o relâmpago, Zhao Tian começou a trabalhar na manipulação e criar algum ataque de longo alcance. Coisas parecidas com a lança-trovão que os Olong usavam, já eram algo fácil de se conseguir. Contudo, Zhao Tian precisava de muito mais, pois agora que ele estava manipulado o trovão, ele percebeu o quão fraca e pífia era a técnica dos Olong. Se formos comparar as coisas, a técnica dos Olong não seria nada mais do que um formigamento se comparada a qualquer ataque do atual Zhao Tian. Na sua busca por uma técnica mais aguçada e efetiva, Zhao Tian estava manipulando relâmpagos como se fossem extensões do seu corpo. As mãos dele brilhavam enquanto os relâmpagos estalavam e aumentavam de tamanho. De repente, Zhao Tian jogou as mãos para frente e liberou toda a energia enquanto controlava cada um dos muitos relâmpagos que foram lançados. DZZT. 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 T. DZZT. T. Os relâmpagos se espalharam por uma área razoável e cercaram desde o solo até o céu. Era como se uma imensa prisão de raios tivesse surgido naquela área. Após formar aquela prisão, Zhao Tian sobrecarregou toda aquela energia, fazendo com que os relâmpagos brilhassem intensamente, antes do momento derradeiro. Um trovão, alto e ensurdecedor, soou enquanto cada um dos relâmpagos se uniram e criaram uma grande esfera de energia sem nenhum possível ponto de fuga. Não havia ninguém no meio de toda aquela massa de energia elétrica, mas se houvesse, a menos que essa pessoa fosse muito mais forte do que Zhao Tian, a morte seria instantânea e danos a um possível corpo que não fosse destruído naquele ataque seriam inimagináveis. Enquanto o relâmpago ecoava pelo deserto, os raios desapareceram e uma grande quantidade de areia tinha desaparecido na área do ataque, deixando uma pequena cratera nas áreas mais profundas. Feliz com aquele resultado, Zhao Tian abriu um largo sorriso e murmurou: "Isso é um bom começo, mas eu tenho que pensar em um nome para essa técnica."